Tem quantas hipóteses pro fim do universo? É o Big Freeze, que Big Freeze, Big Rip e Big Crunch. Isso. E o Bounce, né? E o Bounce, que o pessoal fala, né? Que não vai ter, né? O Bounce, ele é tipo um caso à parte do Crunch, não é? Porque aí... ele voltaria cíclico. Seria ele é cíclico, isso, Só que eu acho que o Big Freeze é o mais... Assim, é o menos dramático, na verdade. Porque imagina se a gente começa a descobrir hoje que o universo está regredindo e voltando tudo e, sei lá, daqui a 13,7 bilhões de anos... Eu ia ficar, mesmo que eu não fosse mais estar aqui de jeito nenhum, mas eu ia ficar um pouco triste pelas futuras gerações humanas. Porque existem muito mais seres humanos que ainda vão existir do que existem hoje. A gente é tipo um momento na história da humanidade só, Exatamente. Né? Então, fico triste pelos nossos futuros conterrâneos humanos. O Big Rip é que ele vai expandindo até tudo se arrebentar, né? O Big Crush é esse que volta, o Big Freeze é o do congelamento. Então, morte térmica. Boa. Qual que é a outra lá, Cris? Tem... não era só essa. Aí tem agora no Superchat. Beleza. Você tá falando aí com o Vilela, com o pessoal lá? Então, eu tô com um link aqui do Vilela. Eles falaram pra gente, é daqui a pouco, daqui a pouco. É às 9. A gente vai entrar lá. Bom, acho que eles vão avisar, né? Já estão avisando você? Hora que for. Não, acho que ela falou pra gente entrar lá 9 horas. Então daqui a pouco, daqui uns 20 minutinhos, a gente entra. Vamos responder algumas perguntas aqui, que depois nós vamos falar do lance aí. Pedir pro Pedrão explicar sobre a Floresta Negra, que é legal pra caramba. É um tema muito legal. Junto com o sinal UOL aí. O Valdemar Brandineto mandou 5 aqui. Sou novo no canal, mas já chego dando palpite. Já convidou a Andresa do Matematizei? Não convidei não, mas vou chamar ela. É gente boa. Conhece ela? Conhece o canal? Matematizei? Não conheço. É legal pra caramba. O Juquinoli. Pedro, poderia falar mais sobre o experimento da memória quântica, transporte de luz, feito por pesquisadores alemães? Esse experimento eu não conheço também, não. Não estou sabendo dele. Memória quântica, cara? Não sei, não. Alguém sabe aí, memória quântica? Não? Sabe, Greg? O que eu sei duas coisas, que é a questão do experimento de fenda dupla com escolha atrasada, ou talvez alguma coisa de computação quântica que deu, eu não sei. É? Mas não sei. Cara, não sabemos, viu? Sinto muito. Perdão. Professor César Lenz aqui já falou, já convidei. Guilherme Soares, o quão distante a humanidade pode chegar na exploração espacial? Se tratando do sistema solar, galáxias, cluster. Calma aí, né, cara? Cluster. O cara quer que a gente viaje pelo aglomerado de galáxia. Antes de se extinguir. Nesse lance de viagem espacial aí, qual que você acha que é... o que você mais quer ver? Olha, eu estava lendo, quando eu li brevemente sobre a hipótese do Berserk, né, de resposta do paradoxo de Fermi. E um dado que me chamou a atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional, tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer, em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia. Pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores, na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais. Eu não acho que isso é impossível para a humanidade. Só que eu vou falar, eu não acho que isso é possível para a humanidade. Eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade. Porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Boa. Eu acho que faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. Então eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício, ou tipo placas de silício e coisas do tipo, do que com seres humanos. É que é uma boa, né? Para essas viagens longas aí, colocar. Robôs só precisam de energia, eles não comem, eles não se cansam de trabalhar. Não sente dor, não sente saudade. Dor, não precisa respirar. Não sente saudade, é bom. A gente não sabe, hein? Porque no filme Wall-E... Tá verdade, é isso mesmo. Mas dessas aí de ir para a Lua e para Marte, o que você espera ver aí? Você espera aí o homem chegar em Marte? Eu espero que ele chegue em Marte enquanto eu estou vivo ainda. Eu acho que vai chegar, né? Eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante, porque no espaço, historicamente, a gente teve um efeito muito interessante, que era, sempre que um país fazia alguma coisa, os outros países olhavam um para o outro e falavam, acho que a gente vai ter que fazer igual. Com grandes conquistas, né? Tipo, corrida espacial e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o espaço se tornou mais acessível. Tanto é que a gente tem participação muito forte na iniciativa privada na conquista espacial. Assim que eu acho que a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras
as primeiras portas de entrada para a Lua, para nossa permanência na Lua, assim como a gente teve a permanência na ISS, eu acho que isso vai catapultar a gente para muito provavelmente começar a explorar mais humanamente o sistema solar. Porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na Lua, a gente conseguir, sei lá, extrair combustível na Lua. Vai, ali a água, né? A Lua é literalmente a nossa porta de entrada para o cosmos. A velocidade de escape da superfície dela é muito menor, é muito menos energia necessária. Se a gente conseguir produzir combustível na Lua, a gente está feito, sabe? Feito mesmo. É literalmente a nossa porta para o céu, a Lua. É isso mesmo. Caio Vitor é meu aluno, mandou 5 aqui. Ele está perguntando aqui para você, se você puder falar, quais outros documentários históricos você está pensando em fazer? De história da ciência ou histórico da ciência? Histórico, assim, Eu penso muito em fazer um documentário sobre a missão Apollo. Boa, é porque, legal, inclusive, ano que vem, se eu não me engano, é aniversário de 64, vai fazer um aniversário, ou é por causa da missão Artemis também, né? Uma comemoração que também vai ser, vai fazer sentido. Em algum momento eu pensei em fazer um documentário sobre Goiânia, sobre o desastre. Sobre o Césio. Legal. Só que é um tema que me deixa muito preocupado de abordar. Porque é um tema sério, que teve impactos muito próximos de todos nós. E eu não sou um jornalista de profissão, por exemplo. Então, eu provavelmente vou ter que me aliar com pessoas que já trabalharam com questões sensíveis nesse naipe para tentar tratar do assunto da maneira mais humana possível, sabe? Para fazer a coisa direito, em respeito a todo mundo que foi afetado, sabe? Porque é uma coisa muito recente na história do Brasil ainda. Sim. Então, de spoiler, eu vou deixar esses 3 por enquanto. Legal demais. Tem que fazer um de ônibus espacial, cara. Meu sonho, se eu tivesse tempo, dinheiro e cabeça, eu queria fazer do ônibus espacial, cara. Porque para mim era o programa... Eu sei de todos os problemas, mas para mim é o programa espacial de maior sucesso, mais eu tive sensacional. A oportunidade de ver um de perto no eu vi também o Atlantis, QS, né? É demais, cara. Aquilo ali é... Eu vi 2 ônibus espaciais na vida. Um em Huntsville e um no QSC. E é uma máquina da engenharia, assim, uma preciosidade... Eu acho que eu gostei mais de ver um ônibus espacial do que o Saturno V. Embora o Saturno V eu olhasse para ele e não conseguisse acreditar que a gente fez aquilo, sabe? Não tô querendo dar combustível para conspiracionista. Eu digo no sentido de, sabe, de tão complexo, tão bonito, sabe? Que coisa maravilhosa que a humanidade fez há tanto tempo, sabe? Com certeza. Mas o ônibus espacial, eu acho a história... Pô, você ia adorar, cara, porque a história dele, para storytelling, então... Porque ele começa com os caras decidindo fazer isso ao invés de ir para Marte, entendeu? E o Van Braun já ficando meio deprimido, desgostoso com tudo. Porque, na verdade, era um programa da Força Aérea Americana, entendeu? Então, os caras queriam ter um componente também de poder enviar armamento para o espaço, não era? Toda essa questão, esse contexto político era muito importante. Exatamente. Na época, né? Eu acho que ia ser um documentário de 5 horas, sabe? Tanto que ele foi feito justamente para cumprir o programa Guerra nas Estrelas do Reagan, do governo Reagan, entendeu? Que ele começou em 81 e terminou em 2011. Então o lance mesmo era esse, era para levar os grandes satélites meio secretos, né? Que estão por aí, a gente nem sabe o que eles têm, mas ele foi feito para isso. Então ele foi um programa científico, mas com um caráter militar muito forte em cima, sabe? Mas eu acho legal a história é triste também, né? Porque tem os 2 acidentes e tal. Mas é legal. Deles, inclusive, com uma professora a bordo. Então, aquilo lá é demais, cara. Sabe aquele personagem passarinho da... Acho que é Vila Sésamo. Vila Sésamo? Sabia que eles iam colocar ele a bordo do segundo acidente? Sim. E aí acabaram desistindo. Cara, que coisa bizarra. Então, porque o Ronald Reagan, ele fez o programa Guerra nas Estrelas, que era justamente colocar satélites militares no espaço para guerrear mesmo. Só que aí ele fez o programa O Espaço para Todos, que aí é onde foi a professora, entendeu? E aí o lance dele era o seguinte, cara, nós construímos um negócio que chama ônibus espacial, shuttle. E só pode ir pessoa que é altamente especializada? Não, eu quero que qualquer um vá, entendeu? Que na verdade a origem era essa. Era tipo, você tá aqui, cara, vamos pegar o ônibus espacial ali, entendeu? Então, e aí pegaram a professora, coitado, tá louco, cara. Muito triste aquilo lá. Muito triste mesmo.
Cara, não vou perguntar essas coisas, pô, porque tem um cara aqui perguntando o seguinte aqui. Eu nem sei se você sabe dessa parte aqui, ó. Pergunta pro Pedro o que ele acha da Terra ter 6 mil anos. Ele sabe que a Terra não tem 6 mil anos, cara. Relaxa. Eu não sei nem como começar essa resposta, né? Vocês têm 40 minutos. Ai, pessoal, é muito louco, viu, cara? Parece que a gente já vai conseguir entrar lá no Vilela. Tá falando lá com eles? A Gabi falou que tá pra... Tá pra entrar? A gente já. Então vamos lá, vamos entrar no Vilela. Até pra contextualizar aqui pra galera, por que nós vamos fazer isso agora? O Inteligência Limitada do Vilela, Pedrão já teve lá e vai estar lá amanhã. Boa. Ele já teve lá uma vez e amanhã vai estar ele e o Greg lá, né? Trocando uma ideia com o Vilela. Hoje o Vilela tá fazendo o programa de número 1000. E quem tá lá é o Rodrigo, 1000 programas, cara. Nós estamos no 210. O Vilela, 1000 programas. E quem tá lá hoje é o Rodrigo, grande Rodrigo Silva. Tá lá hoje com o Vilela, trocando uma ideia com ele, fazendo essa comemoração. Eu fui convidado pelo grande Vilela para ir, só que a gente tava aqui com o Pedrão. E aí o Pedrão vai estar lá amanhã com o Greg. Então tá aí. E nós vamos entrar aqui ao vivo para dar um parabéns pro Vilela, cara. Porque ele merece demais. É um excelente podcast. Eu passei lá 11 horas aquele dia, né? Falando sobre essas coisas aí. 6 mil anos e coisa e tal. E vamos... Vai conseguir aí? Como que tá? Eu tô falando com a produtora deles aqui, a Fabi. Com a Fabi, né? Isso, tá. Aí eu tô... tá lá. Eu já mandei pra eles a imagem nossa aqui, aí eu tô só vendo o que vai rolar. Beleza. Na hora que vai dar deixa, que ele tá bem no meio da conversa lá. Não, beleza. Na hora que der a deixa aí você... Não tá, você já joga na tela. Quando der a deixa, grita que a gente para momentaneamente que a gente Isso. tá conversando. Já pode na hora. Tem um negócio do seu canal, o Eduardo aqui mandou uma pergunta interessante, cara, porque o seu canal é ciência todo dia, né? E aí ele falou assim, Pedro, reduzir os comentários porque não tem vídeo todo dia no canal. Cara, é um negócio que o pessoal sempre falava, né? E assim, já foi pior, né? Porque já foi ciência todo ano, depois virou ciência todo mês, e hoje em dia faz jus ao nome do canal com tá legal. Um vídeo quase todo dia, né? Por causa dos shorts, né? Isso. Mas assim, se eu pudesse voltar no passado e realizar uma alteração e uma escolha da minha vida, seria o nome do meu canal. É mesmo? Sabe? Porque eu não aguento mais pessoas mandando e-mail e mensagem perguntando por que não tem vídeo todo dia no Ciência Todo Dia. Mas aí ficou um negócio maneiro, cara. Acabou virando um meme, né? Ficou um meme, ficou legal pra caramba. Que isso. Você colocaria que nome? Ciência Today. E aí vamos começar falando do paradoxo, né? Primeiro, é um paradoxo e é de Fermi? Então, pela história original, não é de autoria do Fermi, né? Mas eu acho que ele foi a pessoa que ficou abismada, né? Eu consigo imaginar a cena, porque diz a história, pelo menos, que eles estavam almoçando um dia, um monte de físicos, e algum deles soltou na mesa, tipo, cara, onde é que tá todas as civilizações inteligentes? Deveria ter, olha só, tipo, os planetas do sistema solar, quase todos poderiam abrigar vida, não sei o que, tudo mais. E aí diz que o Fermi ficou, tipo, a conversa continuou para outros assuntos, e o Fermi ficou, tipo, pô, e aí? É verdade, onde que tá todo mundo? Onde está todo mundo? Ele ficou, assim, perplexo com essa pergunta. Então não é de Fermi o paradoxo, na verdade, mas acho que ele se apropriou de uma maneira benéfica. Eu já ouvi a história que é assim, que não é dele, mas como ele era o cara mais famoso ali, fala que é dele, porque aí vai ganhar mais popularidade. Pode ser. Entendeu? Pode ser. E eles estavam almoçando e não é em qualquer lugar, né? Era lá em Los Alamos. Sim. Porque ele durante o Projeto Manhattan. Durante o Projeto Manhattan. Porque, para quem não sabe, você já viu o filme, tem vários easter eggs, né? Melhor dizendo, no filme do Oppenheimer, que aparece vários físicos ali, só que a galera não se liga. Não. Né? Mas o Fermi aparece... É tanto físico famoso, né, cara? Quase todos os físicos que a gente ouve falar diariamente, sei lá, na graduação, ou em livros de ciência ou história da ciência, estavam lá. Estavam lá naquele momento, cara. Isso é um negócio impressionante daquele projeto. Para mim é isso, cara. Reuniu aquela geração ali que eu acho, cara, que não vai ter nunca mais uma reunião daquela. Eu acho que não vai. Não tem. De um nível tão alto. Vários ganhadores de Nobel junto, né, cara? Convivendo no mesmo espaço por vários meses. Imagina se alguma coisa dá errado e a bomba explode e todos eles, sabe, morrem. Já pensou? Tipo, a mecânica quântica só ia ser terminada, sei lá, em 2250, sabe? Com certeza. Eu acho que isso é um problema.
Então, não é dele, né? Isso aí o pessoal já tem meio que consenso mesmo. E é um paradoxo? O que você acha? Eu acho que... Porque tem gente que discute isso, então, né? o nome paradoxo, ele é uma questão semântica, né? Porque eu acho que não é um paradoxo no sentido filosófico de paradoxo. Ele é uma constatação de uma diferença entre o que a gente observa e o que a gente deveria observar. Então, a gente vive em um universo que deveria estar cheio de vida, mas onde que estão todas essas formas de vida, onde está toda essa vida? Então, não é bem um paradoxo, né? Tipo, é uma contradição. Tipo, a gente deveria ver A, mas a gente não está vendo A. Então, o que pode ter acontecido, sabe? É meio isso mesmo, né? Qual que é a tua opinião em linhas gerais, assim? Qual das soluções é a tua favorita, assim? Se tu tivesse que escolher uma. Ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente está sozinho? Porque é uma solução também, né? Sim. Eu assim, porque até para vamos pegar aqui pro pessoal até para esclarecer, né? Quando a gente fala do paradoxo de Fermi, galera, a gente está falando de civilizações, né? Sim. A gente não tá falando de vida, não, tá? Porque vida eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. É, né? Ela e a hipótese do Berserker. Explica essa aí do Berserker, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Não, explica aí pra galera. Assim, existe uma ideia... Que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia só antes, né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. Que começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí, começam a surgir várias e várias teorias, ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí pra nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann. Ou também, acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar, envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Uhum. Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque... basta uma civilização... Ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra. Porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que quer aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que a gente está sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram para o resto do universo onde a gente está. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só está chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O que você acha? Porque isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica, né? Porque, por exemplo, nunca perguntaram para mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade. Nem para você, nem para ninguém, né? E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim.
quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo, é um órgão governamental de qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes do, sei lá, da galera que está aqui vivendo comigo, sabe, no meu país? Certo, tipo, claro. Quem que vai responder pela terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, para mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? Que a gente só tá esperando para entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim, ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, e se a galera quiser, sei lá, destruir a Terra para construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, aí é passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidado ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserker, não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Entendi. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo ou a galáxia, pelo menos, usando robôs. Entendi. Legal demais isso aí. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade, essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo tá esteja... todo mundo com medo. Exatamente, tá sabe? todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma saquei. Acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo... procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque assim. aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais repetiu?
E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça para fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, se for para pensar, porque não era emissão de rádio, era emissão eletromagnética. O cara tinha que pegar o disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela tem que emite achar sinais, o disco, mas são fracos e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Tu lembra? Mensagem de recibo, que você disse? Não. Mais nova agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmos vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz. Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra uma civilização. Na hora que a civilização vem, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Dele, né? Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. Que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma... Tipo, claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. Exatamente. Literalmente, nesse caso. Então, aí é complicado. A gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, exatamente. Se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas, né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa, de será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea, a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio. Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha que o WOW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou assim, e aí se escondeu. Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal WOW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal WOW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Aí. Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, para a solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo.
Sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça para fora do galho neles e volta para a Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática é muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, Sim. né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... Ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Ele não levou em conta longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se for parar para pensar na civilização moderna, a gente vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800... A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí o risco aí tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só, que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim. E o sonho dela era ter um bunker. Porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? O The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível assim que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o
que pode colocar a nossa existência em risco? Qual que é a probabilidade disso acontecer? E isso é um campo de estudo relativamente novo. Porque não era levado muito a sério pelas pessoas. Tipo, tá, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake... Depois a gente fala da equação de Drake, pessoal. Mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não está levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, doideira. roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos. Porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço. Que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique para trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Entendi. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim. Que é um negócio... também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência Bomba nuclear, artificial. bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. É 9, se eu não me que é engano. aquela lista que o cara fez, né? São 9. Isso. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque é um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai. Continua a lista. Reprodução, propagação, né, da espécie, vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, 1996. 96. Que tinha o ALN supostos... 84001. Que era um micróbiozinho que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97. Aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo. E ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida. Pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí, por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante para iniciar essa discussão do grande filtro de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que a gente vá para Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa provavelmente que a gente passou pelo grande filtro e a gente está sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro está na nossa frente ainda. Então, nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é: não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. Sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade. Então, qualquer, mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo. Em outro lugar, né? E outras coisas que esse paradoxo criou também, né? A gente pode dizer que é desmembramentos, né? Sim. Porque aí nesses estudos aí das civilizações e tal, surge o cara lá na Rússia, o Kardashev, né? Que é um negócio legal pra caramba aquilo lá das civilizações. Sim. Também, né? A sacada dele em 1960 e alguma coisa de categorizar civilizações com base no uso de energia e dividir em 3 tipos ainda, né? São os 3 tipos, assim, olhando em retrospecto, óbvios, sabe? Sim. Mas, pô, foi uma sacada genial na década de 60. Exato, né? Você vê que lá o cara já estava preocupado com isso, né? Agora, uma coisa que me intriga em tudo isso, cara, é porque que tudo aconteceu na década de 60, né? Foi um momento maravilhoso, né? Porque o Drake é daquela época, o Fermi foi mais ou menos nessa época. O Fermi foi um pouco antes, né? Mas o Drake é dessa época da equação, o Kardashev é dessa época também.
E aí tudo acontece ali, dali, que explode, né? Eu tenho opinião de que acontece hoje em dia ainda, a gente só não deu tempo suficiente para consolidar o fato. Eu tava pensando nisso nesses dias, inclusive, porque, por exemplo, eu acho que Nick Bostrom, ele tem vários artigos relevantes, tipo da hipótese da simulação, essa parte do grande filtro. Eu acho que ele vai ser um cara que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás como esses autores da década de 60. Entendi. Sabe, ele e alguns outros A gente não deu valor pro cara, né? É porque no momento a gente não tem como ver uma real expressão da relevância científica ou filosófica de alguma coisa. Sim. Demora alguns anos pra gente olhar e falar, cara, peraí, tem alguma coisa aqui, sabe? Acho que a gente vai estudar isso por muito tempo ainda. Eu acho que esse tipo de coisa acontece. Mas realmente a década de 60... Foi. Será que tem algo a ver com o momento cultural da época, assim, a contracultura? Deve ser, né, cara? Coisa. Eu não sei por que é. Tem que pesquisar isso aí. Porque então, um dos desmembramentos, é o Kardashev, né? Sim. Que é com as civilizações lá, que é explorar a energia do planeta, depois do Sol, e depois da estrela, depois da galáxia, né? Uhum. Você fez um vídeo disso aí também, né? Fiz um vídeo que disso é legal também. pra caramba, diga-se de passagem, que é sensacional. E você acha que a gente vai chegar em qual nível? Nós? Olha, eu sou um otimista por natureza. Então eu acho que a gente chega pelo menos no 2. No 2? Pelo menos no 2. Caramba! Eu sou muito otimista. Eu preciso deixar isso claro sempre que eu falo sobre essas coisas, que eu sou muito otimista. Então a minha opinião não é a da maioria nesse caso, sabe? Mas a gente tá em qual? Tem umas... 0784 é um número que é 07. 07, mais ou menos. Só que a gente pode pular, assim, a gente vai dar um pulo muito grotesco de 07 para 1 se a gente conseguir fazer fusão nuclear a frio, né? Sim. Porque daí instantaneamente a capacidade energética da humanidade dá um salto assim que a gente nunca antes na história viu, né? Tá, mas aí a gente não consumiu os recursos, né? O lance dele é não consumir o recurso? Porque também o negócio do Kardashev é dramático, né, cara? Pra que eu vou consumir o recurso todo do planeta, né? Sim, mas aí a categorização original do Kardashev é com base em potência de energia. Ah, então, sim. Primeiro começa com 10 na 16 watts, depois 10 na 26 watts, depois 10 na 37 watts. Eu fiquei muito triste que ele botou uma potência a mais no último, assim, podia ser tipo de 10 na 10 em 10 na 10, sabe? Uma coisa assim bonitinha. Não, mas ele foi dar um pulo maior, né? Então, para ele, tudo que importa é energia. E aí tem uma coisa peculiar que eu lembro, assim, na época da pandemia, que estava todo mundo muito tempo em casa e algumas discussões surgiam, tipo, tinha discussão do gasto energético com Bitcoin. Sim. E aí eu tive um pensamento interno que eu não verbalizei ele, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em escala de Kardashev, não importa o uso da energia. Então, o que importa é usar a energia. É só. Então a gente consegue imaginar uma civilização hipotética, tipo 2 na escala de Kardashev, que usa toda a energia disponível da estrela só para minerar Bitcoin, sabe? Caramba! Isso é uma possibilidade, porque a única coisa que importa é o gasto energético. O Kardashev nunca diz como ele está sendo gasto. Ah, sim. Ele só coloca as potências energéticas. Coloca o número, né? Exatamente. Se a gente atingir o número, a gente virou a chave. Então a gente precisa, como humanidade, gastar energia. Se a gente quer avançar na escala de Kardashev. Sim. Porque se tu for parar para pensar, uma coisa leva a outra. Então, se a gente está gastando energia para manter funções humanas, significa que a gente está tirando e extraindo essa energia de algum outro lugar. E outro ponto do grande filtro, escassez de recursos. Sim. Por exemplo, nossas reservas de urânio, mais uns 60, 70 anos, com sorte assim. Se a gente não descobrir novas maneiras de fazer energia de uma maneira densa... Mas aí eu sou o advogado do Hélio 3, cara, na Lua. Pegar o Hélio 3 lá para fazer a fusão nuclear aqui. E tu acha que... Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Tu acha, então, tipo assim, que a gente usar o Hélio 3 para fusão nuclear aqui, lá, ou só, tipo assim... Eu acho que pode começar aqui, né? E depois, provavelmente, se tiver colonizado, ir para os outros lugares, né? Mas ele aqui já vai ser um uso sensacional. A única coisa que eu fico muito triste com fusão nuclear é que aquela tecnologia que todo ano tá 10 anos no futuro, né? Todo ano eles renovam o prazo. Infelizmente. É igual o supercondutor lá, né? Que a cada 2 anos aparece um novo. Um novo aí e não dá certo. Ou é igual, né? até então, o lançamento do James Webb, né? Que todo ano é ano que vem. Agora felizmente, ele tá no... James Webb, eu tenho uma das maiores vergonhas que eu já passei ao vivo. Ao vivo não era, né? Era gravado, mas eu fui no programa do Rony Von em 2016 e ele falou assim, e o James Webb? Eu falei, nossa, nós estamos super felizes, cara. Ele vai ser lançado em 2018. Toda vez que eu vejo aquilo, cara, dá vontade de eu sumir.
Mas é que era, na época era o que Parecia, falavam, né, cara. É assim. o que falava na época. Mas né? que bom que demorou e deu tudo certo. Deu, e Porque agora se, tá aí, ó. se fosse rápido e desse errado, a gente ia estar muito triste. Claro. Então, todo dia a gente descobre algo novo graças ao James Webb. Obrigado, James Webb. É isso mesmo. Falando em James Webb, cara, temos uma surpresa pra você. Pra mim. Pra você. Não é não, Cris? Tem, vou avisar aqui. Avisa aí. Temos uma surpresa pra você. Porque eu sei que tem uma pessoa que trabalha pra você. Que é muito minha amiga também. E que pelo que eu sei, vocês nunca se encontraram. Nunca nos encontramos. Então chegou o dia. Chegou o dia. Chegou A o Robs tá dia. aqui. A Robs está aqui. Tá de brincadeira. Não, tamo não. Nós combinamos com ela. Cadê? Chama ela aí, Cris. Eu falei pra Gabi aqui já, ela já tá subindo daqui a pouco. Ela Meu tá Deus. subindo aí. A minha mensagem ela já vai subir. Que coisa fantástica. Para quem não sabe, a Roberta Duarte, que vem aqui, já veio aqui várias vezes, especialista em buraco negro, ela fala toda vez que ela vem aqui que ela trabalha com o Pedrão, faz roteiros, né? Sim, ela trabalha no Ciência Todo Dia junto comigo faz... 2020, eu acho que ela começou, então já faz, assim, 3 bons anos. A Robs é uma das pessoas mais magníficas que eu já tive o prazer de trabalhar. Olha aí. Sabe, eu tenho muito orgulho de ela estar na equipe do Ciência Todo Dia. Porque ela faz uns roteiros de uns temas muito legais e de uma ótica muito diferente. E realmente, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Aí, ó. Porque a maior parte do trabalho que a gente faz é remoto. É remoto, É né, sempre cara? remoto. É remoto. E eu não e moro em às São vezes você Paulo. vem e tal, mas aí não bate o horário, né? Exato. Porque ela tá fazendo as coisas dela também, não? Eu fiz uma festa de quando eu atingi 4 milhões de inscritos para as pessoas do Ciência Todo Dia e convidei todo mundo da equipe. Só que era lá em Santa Catarina e não deu para ela ir, por exemplo. Ia ser a primeira oportunidade assim de a gente se ver pessoalmente. ver. É. Só que o problema é que daí todo mundo que trabalha comigo ou é de São Paulo ou existe um núcleo muito específico em Floripa e Brusque, assim, né? Que é, tipo, as Entendi, minhas ali da cidades, galera ali, claro. Então, pô, que massa que ela tá aqui. Tá aí, chamou? Tá subindo agora. Tá subindo aí, ó. Vai conhecer aí. Vocês conhecem ela? Não, Cara, eu que- no almoço hoje. É? Conhece ela, Greg? que- Não? Então aí vai todo mundo conhecer. Falando em James Roberta- Webb. Falando em James Webb, tá aí a Roberta Duarte. Tá vindo aí, ó. Grande Roberto, que agora ela tá emocionada porque falta acho que menos de um mês pra ela ver a Taylor Swift. Cara, então, ela é a pessoa mais fã de Taylor Swift que eu conheço na história, assim. Ela é. Essa é. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí quem chegou. Entra aí. Encontros aí, ó, no Ciência Sem Fim, ó. 3 anos trabalhando junto, a gente tem que se encontrar no podcast, né? Tá aí, tá vendo só? Tá aí, ó, Roberta. Greg, já que você não conhece, né? Deixa eu apresentar. Caramba, cara. Não, pelo amor de Deus, que coisa fantástica. Cara, a gente se conversa todo dia, trabalha juntos todos os dias, e aí a gente nunca se viu pessoalmente. Nunca se viu pessoalmente, é verdade. Pelo amor de Deus. Senta aqui, ó. Senta aqui um pouquinho, Roberta. Vem aqui, ó. Eu sei que você tá aí emocionado. Aqui embaixo, você pode só pro lugar aí, por favor. Eu tava falando aqui com o Pedro que eu sei que você tá emocionada porque falta menos de um mês pro grande momento. Segundo grande momento. O grande momento foi aqui conhecer o Pedrão, né? Fala aí, como que é? Pelo amor de Deus, Taylor Swift é muito melhor do que isso, né? É assim, 2 fãs de coisas legais. Ela é de Taylor Swift, eu de Fórmula 1. Aí, ó. Às vezes nos roteiros a gente sempre tenta colocar Fórmula 1 e Taylor Swift na mesma coisa, né? Então, Então, agora eu tava vendo no Twitter o pessoal falando que você colocou de L2L. Eu falei, eu não fiz esse roteiro do acelerado. eu fiz questão de botar porque eu pensei, cara, primeiro que a música é muito boa. Segundo que a Hobbs vai ver esse vídeo depois, ela vai falar, estou ensinando o menino, estou ensinando o menino. É. Mas agora ela tem que começar a colocar coisa de futebol americano, porque a Taylor agora é namorada do Kelsey, que é o tight end do Kansas City Chiefs. Tem que colocar agora coisa de futebol americano, Agora Roberta. tem que colocar futebol Não americano. vai ser tipo o terceiro show da Taylor Swift que tu vai? Não, eu vou em 4, mas Não, ela Os nunca 4 foi, não. seguidos. nunca fui. É, de 4 seguidos. Caraca. Eu nunca fui. É, então, porque é a primeira vez que ela volta desde 2012 pro Brasil, então. Eu acho que tu devia fazer uma escala de, tipo assim, só gravar músicas em 4 momentos específicos de cada show. Aí tu sempre vai ter a memória visual É de mesmo? ter presenciado... Tipo, Aí, ó. sabe? Aí, ó, uma ideia... É uma ideia, uma assim. ideia louca. Tu vai- Olha a dica aí. Legal mesmo. Como que você tá, Roberta? Tudo bem, você? Tudo bom? bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Teve aqui há 3 semanas, 2 semanas atrás aí com a grande Thaís aí.
Foi legal o lançamento? Foi bem legal. Foi bem legal, a Thaisa Bergman, nossa astrofísica aí, né? Mãe aí dos astrofísicos brasileiros. Dos buracos escreveu um negros livro brasileiros. muito legal sobre buraco negro, cara. E lançou aqui em São Paulo. Vocês estiveram juntas aqui, né? Aham. Elas sim. vieram aqui. foi Aí, legal. aí eu li o livro da Thaís e eu já tava pra ele assim no WhatsApp. Vamos fazer roteiro disso aqui. Nossa, aquele livro ali é uma fonte de inesgotável, cara. Meu Deus, é muito bom. Porque o legal do livro, cara, que eu sempre ressalto é o seguinte, às vezes a gente pega livro dentro da própria astronomia, que ele não é um livro atualizado, mesmo porque tem essa dinâmica toda, né? Mas ela conseguiu fazer um livro que dá os conceitos, Sim. dá a história e tem as atualizações, né? E isso é que é muito legal no livro dela. Sim, fácil de ler pra caramba, cara. Muito bem escrito, bem fácil de ler. Isso aí foi sensacional, viu? E em Legal. português, o que é raro. Principalmente isso em português, que a gente estava falando do problema da língua aqui. Agora Sempre a gente é um tem problema. uma referência em buracos negros em português, Em né? português, sim. Que é Que- basicamente a mãe dos buracos negros brasileira. Então. Fala o nome do livro de novo, pra quem não pesquisa. Chama Buracos Negros. Buracos Negros. É, Thaisa Stock, Thaisa Bergman, como que é o segundo nome? Stock Berman. Stock Bergman, que é daquela coleção da My News. My News Explica. Da hora. Vão ser 3 livros. Vai ser o dela, que já lançou, vai ser um do Salvador Nogueira, sobre exoplanetas, e um do Cássio. Do Cássio Barbosa, que é um jornalista científico daqui, que escreve no Estado da Folha também, no G1 também, se não me engano. O dele eu não sei do que é, sabe? Acho que é astronomia. Astronomia Ele geral, explica né? sobre astronomia. Ah, porque ele é professor de astronomia, né? É. Ele é professor de astronomia. E aí, como que é conhecer ele pessoalmente? Essa, depois sim. Finalmente, depois de 3 Finalmente. anos trabalhando junto, Falando todo dia. tu é muito roteiro. mais alto do que eu imaginava. Sério? Sério. É que Ah, é? no vídeo... Aí, impressões, como que é? Não, Ela é muito mais alta? Muito mais alto do que Pensou que ela era mais baixinha? alta. Porque a gente só se vê sentado, na verdade. Quando a gente faz as reuniões de roteiros ou vai se conversar sobre essas coisas. Entendi. Sim. E, por exemplo, participação de podcast que tu teve, shorts, coisa assim, tudo sentado. Eu tô sentado. Então eu nunca tive em pé. Então, tu é tipo o que eu imagino que a galera deve falar que a Taylor Swift é quando conhece ela pela primeira vez, assim, sabe, em 1,84, assim, sabe? Tipo, Sim, sim. tem uma foto dela no lado do Bruno Mars que é icônica. É, que ela... Mas agora o Travis é alto, então assim, ela tem que ficar nas pontas do pé pra... O namorado pra dela beijar. agora colocou ela no devido lugar. É, O baixinha. cara desse médio, 2,10, Por aí. Por aí, assim. É, cara é altão. Cara é altão. o cara não cabe num kart. Mas É. você também é mais alto do que eu pensava. Eu achava que você era mais baixo. A galera sempre comenta isso. Sempre o comenta, daí eu chego e, tipo assim, tem 1,86 m, daí a galera fica, caramba, ele parece muito mais alto pessoalmente, sabe? Sim, sim. É Legal. porque a gente só vê em vídeo, né? Só vê no vídeo, né? Tá vendo? Tem Gente. diferente. Eu falo, pessoal, eu sou completamente diferente, cara. Não é só esse aqui. Então, eles aqui de prova, né? Sou completamente diferente, viu? O dia que vocês me verem ao vivo, sábado lá no teatro. Vão lá que vocês vão me ver. Tá convidado, aliás, diga-se de passagem, hein? Obrigada. Pra ir lá. Só tem mais 70 ingressos disponíveis. É, tem pouquinho. Caralho. Mas que legal, meu, que você veio aí, viu, Roberta? A gente queria obrigado pelo proporcionar convite. esse encontro aí, ó. Poxa, que massa. icônico aí, ó. Ao vivo, eu falei pro Sacane, não, tipo, tem que ser ao vivo. Vai. Poxa, cara, eu não fazia ideia. Não, a gente não falou Vocês mesmo. mantiveram em muito bom segredo. Sim, Parabéns. sim. É, ainda bem que você não falou, Roberto. Pensei que a Não Roberta falei, ia não contar. falei. Vocês guardam um segredo muito melhor do que todo o Projeto Manhattan junto, tá ligado? Então, meus parabéns, Conseguimos guardar esse segredo aí, ó. Legal pra caramba aí. É muito bom, viu? Tá. E qual que é o próximo roteiro aí que você pode dar um spoiler? O de amanhã já está pronto, tá? Depois eu posso até te mostrar pela primeira vez pessoalmente. Ah, ok. O que você veria na velocidade da luz. Ah, aquele lá. Você que fez? Foi. Ah, é? Posso dar um spoiler? Manda. De algo que a gente tá fazendo? Eu tenho já... Eu escrevi um vídeo sobre o que aconteceria se a gente abrisse o capacete no espaço. Ó. E a gente fez uma introdução com efeitos práticos, que eu tô muito orgulhoso. Olha que legal. O Thiago e o Vitor, que são o pessoal da gravação comigo, eles ajudaram a fazer isso daqui. Olha Ó, só. aponta pra cá, ó, Cris. Deixa eu apontar pra cá. Aponta naquela câmera que ele dá um zoom Isso ali. daqui, ó, só efeito prático. Deixa eu jogar lá perto, peraí. Peraí, deixa eu botar do começo, calma aí, peraí. Vou deixar ela bem pertinho. Esse é o começo do vídeo. Esse sou eu, respirando no capacete. Isso não é efeito especial. Caramba, que maneiro, cara. Cara, a gente tá melhorando nos efeitos Aí especiais. você usou o quê? Seu capacete kart. Não. Não? Melhor.
Ah, é? O Vitor e o Thiago são harleiro, sabe? Harley Davidson. Sei. E aí eles têm aquele capacete meio vintage, que é aquele capacete abertão aqui, ligado. com uma bolha. E aí a gente fez uma dinâmica para fazer essa introdução, que era, eu botei esse capacete... Primeiro, tudo começou com o Vitor borrifando água no meu rosto para fazer eu ficar com aquele aspecto, sabe, aquele suado, ansioso, assim. E aí eu botei o capacete por cima, daí a gente ligou minha TV, botou uma imagem da Terra na TV. Eu fiquei, tipo, a TV tá aqui, né? Eu tô, tipo, assim na TV. Aí o Vitor faz cara de assustado. Pedro, deu. Começa a fazer assim. E a gente pegou um cobertor preto, todo preto, e botou por cima assim, pra parecer que é o fundo de espaço. Caralho. Então isso foi gravado literalmente na frente da minha TV. Esse é o efeito prático. Eu tô muito orgulhoso disso, sabe? Porque, que maneiro, porque parece cara. ser um efeito especial, não parece? Parece demais, Parece ficou que muito o pessoal bem feito, que cara. fez realmente sabia o que tava fazendo. Não, e a ideia, né, cara? A ideia dos caras, sensacional, cara. Massa. Sensacional mesmo. Todo o pessoal que trabalha comigo é excepcional no que faz. Roteiros, gravação. Eu tenho muito, muito, muito orgulho e sou muito grato de trabalhar com a equipe que eu tenho, sabe? Tipo assim, eu acho que o Ciência Todo Dia claramente vai muito além de mim. Sabe? Todas as pessoas dentro dele fazem ele acontecer e são especiais. E o Ciência Todo Dia é especial por causa de todo mundo que tá junto atrás, sabe? Então, o Greg, a Hobbs, todos os roteiristas, todo mundo. E a gente vê na qualidade aí. Tamo lutando pra isso. Não, tá legal demais. Então o próximo aí sai amanhã, que é o que você veria Velocidade da se Luz. viajasse na velocidade da luz? Que a gente fez um shorts, aí o Pedro falou, vamos fazer um roteiro longo agora. Aí... Porque agora tem dessa, né? Às vezes a gente tem uma reunião de roteirista e daí tem que decidir, pera, o que vai ser shorts, o que vai ser vídeo longo, o que vai ser os dois. E às vezes passa, tipo, a gente fez um short sobre um tema e simplesmente esquecemos de fazer um vídeo longo. Então agora teremos um vídeo longo. E o que a gente veria? Tipo Star Wars, não? Então, bom, tem aquilo que a gente nunca veria nada, né? A resposta curta, nada. Mas aí tem uns efeitos que enquanto você tá acelerando em direção, aí é uns efeitos muito legais que... E vocês fizeram tipo, por porcentagem da velocidade da luz. Isso. 20%. O que você vê? 30%? Porque eu acho que o caminho até chegar na velocidade da luz é muito interessante. Ele vai começando a acontecer, efeito Doppler, um monte de outras coisas que a Roberta vai saber explicar muito melhor, pessoalmente. Então, assim, ficou um vídeo que envolveu muita animação. Ele ficou muito por trás, assim, para conseguir representar visualmente esses efeitos. Porque senão a resposta seria meio curta e grossa, assim. assim, tipo, nada. Mas aí eu coloquei lá as imagens e tal, né? Pra ficar assim, o que você veria aí, tipo, tem que mostrar como a imagem vai diminuindo, tipo, vira basicamente uma... túnel, né? Efeito túnel, né? Efeito túnel, que vira basicamente uma foto panorâmica, né? Eu tinha isso salvo na minha mente por causa do Cosmos. Aquele take que o Sagan pega uma bicicleta no meio da Itália e ele simplesmente começa a andar de bicicleta e fazer esses efeitos de efeito Doppler e não sei o que mais. Estava salvo na minha cabeça, sabe? Isso aí é legal. Mas você acha que a gente vai viajar até que porcentagem? Olha, acho difícil, hein? Atual tá em qual, hein? Se a gente fizer as contas. É muito baixo, né? Muito baixo, Que a gente pegar as naves aí... Não é 5% com aquela Breakthrough Starshot, com a vela solar? Não chega até 5%? Mas aí ela tem que ficar pronta, né? Ela tem que existir, né? Mas assim, tecnologicamente que seria viável, assim, eu acho que uns 5%... Mas aí tinha um problema, né? Que é frear. Porque o lance da Breakthrough Starshot era mandar ela pra próxima Bzinho. Sim. E aí, que legal e tal. Aí um cara pegou um dia, escreveu um paper no archive lá e jogou lá. Cara, muito legal isso. E frear ela. Aí os caras começaram a dizer, não vai frear, vai passar direto. E aí é que vem a pergunta, tipo, com 5% da velocidade da luz, essa nave passando por um planeta, tirando uma foto, a gente ia ver o quê? Um borrão? Tipo um negócio assim? Então, mas é aí que tá. Porque, tem a questão da contração espacial, né? Porque tudo vai começar a contrair. Só que começa um outro efeito, que é o efeito de Penrose. E aí é como se as coisas estivessem girando. Então você veria as coisas normal. Porque o fóton que tá aqui demora mais pra chegar do que o que tá aqui. Então ele faz meio que uma curva, assim. Saquei. Aí ele tá contraído, mas nós não veríamos contraído. Então daria pra tirar a foto do planeta lá. Daria pra tirar a foto numa do planeta. boa. Sim. Sairia o planetinha lá. Sim. Olha eu aí. nem sabia desse efeito Penrose. Eu fiquei tipo, uau, realmente. Assim, E você sabe que o Breakthrough Starshot, quem bolou foi o Stephen Hawking, né? Sim, ele estava junto no board, né? Ele que bolou essa ideia lá. Só que não viveu. Você acha que vai vingar isso aí? Eu acho que velas solares, assim, tecnologicamente são viáveis, né? Eu não vejo... Não, os caras já lançaram algumas. Então, eu acho tipo assim, que elas já são, tipo, provadas pelo menos a parte
assim, prova de conceito. Sim. Acho que funciona. Agora, se a questão dos freios não funciona, tipo aquele negócio, né? A gente vende a nave, mas não se quer ver no freio, não tá incluso, sabe? Então talvez a gente tenha que usar laser, sei lá. Mas o pessoal sabia, a Breakthrough, ela levaria tipo um chipzinho, uma coisa bem pequenininha, que ia ser uma câmera, um negocinho, né? Tipo, é nada, basicamente. Ela tá levando a vela, basicamente, a vela. né? Tipo... E aí a gente colocaria grandes lasers das maiores montanhas da Terra, ficaria atirando nela, que aí ela ia ganhando devagar e sempre, né? Aquele efeito, né? Ela ia ganhar aceleração até chegar nos 5%. Quantos anos seria de aceleração até Eu não 5%? faço ideia. Aí a Roberto vai responder. Ó. Nossa. Eu não faço ideia. Eu tem que fazer aprendi as com contas. você, que é 1 ano pra chegar na velocidade da luz. Caindo, exatamente. Caindo, é. Eu Esse aprendi dado com é o muito Pedro legal. isso. Eu falei, caralho, tipo, realmente. Aí tem que fazer as contas. Quando a né, gente dos para caras pra aí. pensar nos números, às vezes nessas contas básicas, assim, mas a gente coloca isso em números, fica Sim. tipo, cara, eu não sabia que era tão pouco. Sim. Mas tudo bem, conseguir uma aceleração de 1G por 1 ano não é fácil. Vamos lá, não é. Não é mesmo. Nem a Terra mesmo não consegue, né? Porque você não consegue. O máximo é a velocidade de escape, né? Então, mesmo Sim. na Terra, mesmo se a Terra fosse, tipo... Você não ia chegar. Só que vamos supor que a gente usasse, sei lá, foguetes nucleares. Essa é uma ideia. A DARPA tá trabalhando nisso já junto com a NASA. Só que a ideia deles é o seguinte, porque corre o risco do foguete explodir. Então você lança o foguete daqui com propulsão normal. E eles estão falando do seguinte, quando ele tiver uma distância depois da Lua, mais de 400 mil quilômetros, aí você vai e liga o reator. Pô, não precisa ser tão longe assim Porque aí também, se né? Pode ser explodir, tipo tá- na órbita baixa da Terra, vai. Órbita baixa, acho que dá problema, hein? Se explodir... Mas acho deve que ser é um um problema problema. aleatório, entendeu? Vai ser Ninguém tem Mas culpa aí de onde não, cai, né? aquele lá, basta um explodir. Esse é o problema. Mas eles estão trabalhando nessa ideia aí, mas Esse não sair da era Terra. um medo da mídia na época do lançamento das Voyagers, não era? Que elas tinham um reator de plutônio dentro. A pilha, né, cara? É. A pilha nuclear, ela sempre foi um problemaço. Porque, primeiro, quando você vai lançar uma nave que ela vai usar a tal da pilha, que é o RTG que a gente chama, né? Que é o gerador térmico de radioisótopo, né? Que ele gera calor pelo decaimento radioativo. Você tem que fazer a pilha lá em Los Alamos. Ela é feita lá. Aí ela é transportada para vamos dizer, para o Kennedy Space Center. Ela é uma pilha nuclear. Ela é colocada num foguete. Um foguete, literalmente, é uma bomba. Então, na verdade, o que você tem ali na plataforma durante dias é uma bomba nuclear. Entendeu? É uma ogiva nuclear, só que exposta para o mundo inteiro ver. E o protocolo de segurança, cara, são uns calhamaços desse tamanho, assim. O Alan Stern, que é o cara da New Horizons, que foi para Plutão, ela usou pilha nuclear. E ele conta no livro dele, cara, o trabalho que é para fazer aquilo, cara. E o protocolo, acho que era 1.300 páginas. Tipo, um trabalho, só para entender, tipo assim, não é um trabalho tecnológico, é um trabalho burocrático-político. Burocrático-político. Saquei. Porque você põe ela num foguete. O foguete ele tem chance de explodir. Sim. Se aquilo lá explode com uma bateria nuclear junto, É uma bomba suja. é uma bomba, entendeu? Vai ali metade da Flórida pro saco, entendeu? Num negócio desse. Então, os rovers, né? O Perseverance foi. Também foi uma baita burocracia para isso, entendeu? Tanto que quando eles lançam uma nave, isso o Alan Stern que conta, né? Quando eles lançam a nave e ela já está no ponto seguro, eles fazem todo um ritual de queimar esses calhamaços de coisa de segurança. Nossa. Eles põem tudo numa fogueira, dançam em volta, fazem um ritual lá maluco, Que massa. Porque é um negócio que, assim, tá tudo pronto, mas ainda não saiu o protocolo de segurança. Porque é um negócio terrível. A Cassini foi assim também, e o da Cassini tem a história da bateria dela chegando no Kennedy Space Center, que era tipo 3 pessoas só que estavam habilitadas a mexer com aquilo, cara. Ninguém mais podia pôr a mão naquilo. Porque os caras, com aquele maior cuidado, que é uma bomba nuclear, né? Basicamente é uma bomba. A diferença entre um foguete e uma bomba nuclear é o destino, né? Sim, é um pra cima, outro pra baixo. isso só muda mesmo. a trajetória. Mas é um negócio muito complicado, tanto que eles tentam ao máximo não usar. Então, mesmo essas que vão... Porque a gente tem um limite. No sistema solar, a gente consegue ir até Saturno, até Júpiter, com energia solar. Depois daí a Depois radiação não dá. fica muito baixinha, muito teria baixa, que ter um painel monstruoso, ia ficar economicamente inviável. E aí você tem que meter a pilha nuclear ali, o RTG nela. E aí é que é o problema, né?
É que até para escapar é 40 km por segundo, não é? Uma coisa assim, para escapar do sistema No sistema solar, sim. É mais fácil sair do sistema solar do que chegar no Sol. Isso Esse é mesmo. outro dado que quando eu ouvi pela primeira vez eu achei que era mentira. Daí eu fui verificar os cálculos e eu vi que era verdade. Aí eu fiquei tipo, é verdade, tá certo. Nossa, eu aprendi isso quando eu escreveu sobre a esfera de Dyson. Como construir uma esfera de Dyson. Então, e falando nisso da esfera de Dyson, que a gente estava falando justamente nos desmembramentos do paradoxo de Fermi, né? A gente até começou a pincelar a equação de Drake, eu acho. A gente até chegou a... Um deles é o lance das civilizações usar a estrela. Sim. E para usar a estrela é a esfera de Dyson, né? Esfera de Dyson. Que é um outro cara da década de 60 também aí, ó. Dyson. Não, e é muito curioso isso da esfera de Dyson, porque eu não sabia que você, pra conseguir fazer, você tinha que minerar mercúrio, por exemplo. Não, tu tá sendo muito generosa, né? Porque não é ideia, tipo, destruir mercúrio no processo, assim, né? Destruir mercúrio. Minerar seria... Mais de 50%. Mas, É a ideia que eles têm, né? Que era usar mercúrio como um posto, né? Primeiro vai, faz umas, aí vai lá, constrói em mercúrio, aí vira lá uma base de lançamento. Assim, recebe energia, a energia é só pra construir as placas. Vai virar uma estação, né? Eu não tenho opiniões tão fortes acerca de mercúrio que fossem me impedir de cogitar essa ideia, sabe? Então... de destruir mercúrio. Gente, vamos ser sinceros. Pelo bem da humanidade? Então, se a gente chega num ponto em que a gente tem essa capacidade, tá? Que a gente tem essa capacidade, a gente pode construir uma mega estrutura ao redor do Sol para fazer a gente subir na escala de Kardashev e, sei lá, começar a colonizar outros sistemas estelares. É Mercúrio que vai impedir a gente? Não vai. Não Mercúrio vai. é o primeiro que vai te arrasta pra cima. É só o primeiro. É o primeiro que vai. Ô Lua, fica olhando. Mas mas porque a esfera de Dyson, ela não precisa ser completa também, né? Não. Tem um número X de painéis que você pode pôr, né? Tanto que aquela ideia, né, de uma esfera, uma casca esférica nem dá certo. Porque qualquer coisinha... Ela é instável, né, gravitacionalmente. Ela é instável, Tipo, qualquer coisinha, um massadinho, pronto, já era. Acabou. E aí, no lance da esfera de Dyson, lá em 2015, a TEB, lembra da TEB, né? Tabata Boyajian, descobriu aquela estrela. Lembra da estrela dela? Estrela de TEB, a sim. Estrela de TEB. Eu lembro do número dela até hoje. KC 8462852. Eu fiz tanto vídeo dela que eu lembro até hoje. Foi ali que a esfera de Dyson voltou à tona. Sabe por quê, né? No artigo científico, ela lista todas as hipóteses. Pode ser cometa, pode ser um planeta que foi destruído, pode ser uma nuvem de gás da estrela, pode ser não sei o quê. E ela coloca como última coisa, ela colocou isso no artigo. Esfera de Dyson. Ela colocou. Porque aí a gente via uma grande queda de... Para quem não sabe, a estrela ela tem um comportamento que a queda de brilho dela é muito grande comparada à queda de brilho quando passa um exoplaneta. E outra, né? Não é periódico. Sim. Então caía, depois não caía, e o pessoal chegou até a desenhar como que seria a esfera de Dyson ao redor da estrela para ela ter aquele comportamento dela. Sabe, fizeram uma modelagem inversa ali. E a modelagem bate, assim? Ela é pelo menos... Faz sentido, assim? Ou é... Fazia sentido. Fazia meio sentido. Ia ter um lado dela que ia ter muito mais desses painéis, um outro muito menos e tal. Os caras fizeram Porque lá. eu lembro que eu li o artigo do Dyson original para tipo, fazer o roteiro tanto do sinal WOW quanto na época da escala de Kardashev. E eu lembro que ele falava que um dos problemas da esfera de Dyson completa, a que envolve completamente a estrela, é que na visão dele na época isso tornaria a estrela invisível para nós. Só que depois novos cálculos são feitos. É impossível esconder calor no universo. Tu vai ter algum tipo de emissão eletromagnética. Mas aí a gente teria que observar ela tipo com infravermelho. Infravermelho, exato. Isso. E nessa, por exemplo, na estrela de TEB, a gente não deveria ver infravermelho também por essa condição? Isso aí, então. Mas eles fizeram, cara, eles viram ela de todos os jeitos. Mas é que depois no final, já vou contar aqui o spoiler final para vocês, meio que descobriram o que é. Que é uma grande nuvem de poeira e tal. E ela passa ali de tempos em tempos. Só como ela é uma nuvem, então ela não tampa totalmente. Por isso que tem aqueles picos todo esquisito dela. Mas seria essa a ideia aí. A ideia deles é, observa agora no infravermelho, observa em outros comprimentos de onda pra gente ver o que a gente pega, né? Até com o Betelgeuse, né? Em 2021, quando rolou quando aquilo ela lá... começou a diminuir. Mas aí o medo era que ela explodir, né? Mas tinha um pessoal que falava, não, acho que talvez seja uma esfera de Dyson ali também. Já pensou em esfera de Dyson em Betelgeuse? Essa ia ser grande, hein? Porque a Betelgeuse é uma super gigante vermelha. Ia ser uma baita... E eu ia ficar meio triste por quem gastou recursos também fazendo isso, assim, né? Tipo, porque fazer ao redor de Betelgeuse ela já vai te arrastar pra baixo também, né? Acho que eu ia ficar com um pouco de pena de quem construiu a estrutura.
Com certeza. Porque a chance dela explodir é grande, né? Mas eu acho que eu preferiria a supernova do que uma esfera de Dyson, assim, da Betelgeuse. Eu acho que eu também. Eu vou concordar. Sim. Ia ser bonito aqui no céu. Ia ser bonito, né? Ia ficar, bonito pra caramba. Não, vai ser bonito. Vai, né? Não percam as esperanças. Só que como toda boa previsão do tempo, a astronômica é ainda melhor, né? Porque ela pode entrar em supernova daqui a 1 milhão de anos. Então, Igual diz um amigo meu, nunca é amanhã, cara. Isso aqui é uma sacanagem. Nunca é assim, vai acontecer tal coisa. É amanhã, se prepare. Não, é 20 mil anos. Ele fala, eu sei, cara, que isso não é nada no universo. Mas, pô, podia ser amanhã, né, cara? Não, pelo menos uma coisa, né? uma bad vibe que eu tive foi quando eu tava escrevendo do Imortal. Aí, uma das partes é quando a Betelgeuse finalmente explode. E aí é tipo 70 mil anos daqui pra frente, assim, eu fico tipo, meu Deus, velho, que triste. Eu queria ter visto. Assim. Eu queria ver isso também, cara. Porque, imagina, tu olha pro céu e tem, tipo, uma coisa tão brilhante quanto a lua cheia de noite, assim, e é uma estrela, sabe? Sim. Não, de dia também dá pra ver. É, de dia, de noite. Pra ver de dia ela, Ia ser um espetáculo, mas aí tem aquele tempo, né? Tem aquela duração. Ela também, ia fazer sombra visível, porque Vênus também faz sombra. Dá pra tirar a foto, por exemplo, e mostrar a linha de sombra de Vênus. Mas ela ia fazer uma sombra tão visível quanto a da Lua. Já pararam pra pensar quão maluco é isso? Pois Quer dizer, uma fonte pontual no céu, gerando uma sombra em seres humanos na Terra de noite. Tipo, caramba, é muita coisa. Ia ser assustador pra gente, né? Imagina os caras que viram aquelas de 1054. Por isso que eles desenharam em tudo que era lugar, em pedra, em tudo. Cara, desenha esse negócio aí que um dia alguém vai achar esse desenho. E é por isso que eu não julgo nem um pouco ou estranho culturas antigas que falavam de eclipses como fenômenos sobrenaturais e que ia acabar o mundo. Porque realmente é uma experiência visceral. Cara, a gente vê, eu vi esse aí agora, você viu o total, cara. Você vê, na hora que você faz o buraquinho aqui, ó, e vê a sombra. É muito louco. Que ela reflete a fase do eclipse. Imagina o cara no meio de uma floresta amazônica que seja. Imagina. Com aquele monte de coisinha ali que ele está acostumado a ver a sombra normal, de repente acontece o eclipse e ele vê um monte de meia-lua ali. Cara, isso é pra ficar maluco, cara. Você acha que é o fim do mundo mesmo, cara. Tipo, o mundo vai acabar real, assim, pra eles. Tanto que na hora lá do eclipse eu fiquei gritando, pessoal, não tem mais volta, pessoal, o mundo acabou. Porque eclipse foi visto como fim do mundo em várias culturas aí, né? Sim. Em várias culturas. Ou maus presságios, né? Sempre estava envolvido assim, com essa conotação meio pesada, sabe? O meu é mau presságio porque eu nunca consigo ver um eclipse, porque é sempre nublado, sempre. É impressionante. Tinha que ter ido com a gente lá pra jogar. Vamos, nós, já convidei o Pedrão pra gente ir pros Estados Unidos. Vocês, porque ela vai fazer o céu ficar nublado, entendeu? Não convida a Robson. Se onde ela vai o céu fica nublado, não convida ela. Mas é porque ela é astrônoma, né? O problema, cara, de ver fenômeno astronômico com astrônomo é que tem uma maldição. E quando você reúne muito astrônomo, aí a chance de dar errado. O próprio eclipse de Sobral, né? Que, tipo, tava nublado, tava chovendo, aí do nada, tipo, aí deu certo. Mandaram os astrônomos embora. Cara, vamos dar uma volta ali, ó, na cidade do lado. Pra gente fazer um experimento aqui. Depois vocês voltam. Porque lá em Príncipe não deu, né? Lá no outro lugar não deu. Mas Sobral também tava chovendo no dia, Tava chovendo no dia. E Sobral acabou, no fim, nem sendo escolhido como final, né? Tipo assim, acabou dando certo aqui. Só que ele não foi quando tinha os dois locais, o Príncipe era preferido, não era? Tanto que a galera toda foi lá, o Eddington foi pra lá e tudo. Sim. Mas lá eles se ferraram. Sim, daí sobrou só aqui. É porque tinha mais astrônomo também. Aí, ó, isso aí. E os astrônomos, aí tem o nível do astrônomo ser famoso. A Roberta é uma astrônoma famosa, ela vai, aí, cara, aí é mesmo. Aí você já eu fiz o que eu quero falar. Eu sou astrônomo, então eu tô ano que vem, a gente combina que tu vai pra costa leste e a gente vai pra costa oeste dos Estados Unidos. Pra garantir que não vai ter. 8 de abril nos Estados Unidos. Meu aniversário. Aí, ó. Não, mas sabia que tem uma coisa curiosa? Inclusive pode ser shorts isso. Que é essa semana, entre dia 8 até dia 15 de abril, ela é preferência pra fazer observações. Porque é a data do ano que tá mais. Tu tá zicando demais o eclipse. Porque agora tu falou que é a melhor data pra observar no ano. Pra fazer observações pelo mundo. Porque é um momento em que, pelo menos em questão de temperatura, o planeta está mais estabilizado. Sim. Você fazer uma observação em São Paulo, no Chile ou nos Estados Unidos, na hora de você fazer as correções ali por temperatura, você quase não precisa fazer. Aberração cromática de cor, assim, de tipo, coisa assim? Tanto que o EHT, todas as fotos, é sempre nessa semana. Pode ver. Foi fotografado dia 10, dia 11, dia 12. Sempre é isso.
Isso faz muito sentido. Aí se você vê todas as fotos são nessa semana. E aí as campanhas que eles fazem é nessa. Inclusive, a primeira foi isso, né? Porque dia 14 acabaram, tipo, a última observação foi dia 14, só que assim, maio tá chegando, junho tá chegando o inverno. Aí não conseguiram sair do Polo Sul. Por isso atrasou, tipo, um ano. Os HD ficaram presos lá. Literalmente, né? Tipo, Ficaram presos os HD. Que não conseguiam sair do Polo Sul. Teve que esperar dar uma amenizada para o avião decolar de lá. Foi o download mais rápido da história, não foi a viagem de avião, foi a transferência de dados mais rápido da história, né? Isso. Literalmente eles levando os arquivos físicos, os Levaram na HDs mão. externos. Sim. Bom, cara. Foi a transferência E lá no de dados MIT. mais rápida da história. Então, 8 de abril nós estamos bem, ó. De abril. Então tá tranquilo. Bora pros Gente. Estados Unidos. Meu eclipse. Vocês não podem pensar assim, porque vai começar a dar errado, entendeu? Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, Eu tô com medo, eu quero ver que vai vocês dois pra Costa Leste, né? Aí acaba que eu vou ver o nublado, entendeu? Você é físico também, então toma cuidado. Eu não sou, não. Então... Você tá mais perto do céu astrônomo. Mais pensação do que. É verdade. Eu não. Eu tô livre disso aí. Não tem a maldição, não recai sobre minha Mas pessoa. vamos fazer uma viagem todo mundo junto, então. Ué, bora? Tá aí, marcado. 8 de abril, cara. Tô falando. Eu vou Já pra contem lá, vamos comigo, fazer já. uma. Tô... Aí, é perto do meu aniversário, dá até pra comemorar o aniversário. Nossa, perfeito. Dia 12 anos. Vai que tem um show da Taylor. Isso que por eu ia ali, falar, ó. do jeito que ela é sortuda, E é capaz aí? de ainda ter um show da Taylor. Já pega aí a agenda da Taylor 2024, ó, Sim. e vamos ver onde que ela vai estar nessa época aí, ó. Porque vai que, né? Aí, ó, comemora o aniversário, já faz tudo. Olha aí. E aí, a gente ia falar então porque o Dyson, cara, se eu não me engano, ele bolou esse negócio, foi num negócio de ficção científica também, não foi? Foi. Aí outro Foi. ponto que nasce da cultura pop, né? Muitas coisas que depois são incorporadas e viram conceitos científicos sérios e estabelecidos nascem de cultura popular. Até porque, assim, a gente tem um caráter meio... Eu vou usar a palavra retrógrado, talvez não seja o melhor uso da palavra, mas meio retrógrado na ciência, do tipo... A gente espera as coisas pelo menos aparecerem no mundo das ideias, ou pelo menos sim. fora da ciência, para depois pensar seriamente naquela coisa, sabe? Isso é meio ruim, né? Isso é meio, tipo... É um lado meio negativo de como a ciência é feita, como existe um estigma em torno de alguns assuntos, de alguns tópicos nas pessoas de ciência, sabe? É muito louco você ler Guerra dos Mundos, né? Que é final de 1800. E aí essa ideia, né, de tipo, marcianos estão invadindo a Terra. E aí você vê a ótica que eles tinham em 1800 tralalá, sabe? E eu fico perplexo que quando... Foi o Percival Lowell, não foi? Que olhou para Marte, viu os canais... E ele não teve outra ideia. Ele falou, é água. É uma civilização extraterrestre. Mas na verdade a história do canal ela começa lá na Europa com o Schiaparelli. Sabe como que é a história? É a Qual seguinte. ano mais ou menos? Ele é um pouco antes, é no final dos anos 1800. É próximo, assim. É bem próximo. Ele observou lá e ele escreveu a palavra canale em italiano. O negócio é o seguinte, o canale em italiano quer dizer canal natural. Tipo um rio cava um canal na rocha. Isso é a palavra. Só que quando a palavra viajou da Europa para os Estados Unidos, chegou lá como channel. De channel como que eu vou dizer assim, não natural, né? Sim. Channel construído por alguém. Tipo, Córrego. isso. E aí, quando o Lowell ele olha lá e vê os risquinhos, ele fala, caramba, cara, porque o telescópio do Schiaparelli era muito ruim, o do Lowell era muito melhor. E aí ele vê e fala, caramba, tá aí os canais que o cara via lá. E aí ele via as manchinhas andando de um dia para o outro. O que era aquilo? Os oásis, cara. Então a civilização ela puxava a água daqui, e depois puxava a água dali, e depois de cá e tal. E a ideia do Lowell era essa, cara. E ele passou meses e meses desenhando Marte todo dia. Todo dia. Eu tenho o livro dele. É legal pra caramba, cara. É um negócio sensacional que o cara fazia. E ele não era astrônomo, ele era empresário. Ele era só um entusiasta, assim, né? Ele era empresário, construiu lá para observar Marte e depois para achar o tombo ou achar Plutão. Porque a outra fissura dele era com o planeta X. Porque para ele existia um outro planeta. A gente tem que observar até achar. Porque quando ele contrata o Clyde Tombaugh para ir lá observar. Mas ele era o cara da grana, entendeu? Eu lembro, a gente estava fazendo um roteiro sobre descoberta de planetas, gravitacionalmente e tudo mais. Eu lembro do nome do Clyde Tombaugh, só que eu não lembro exatamente qual planeta que era. Que ele estava em busca, ele tem uma chapa fotográfica. É Plutão, É Plutão? É Plutão. Ele conseguiu fotografar Plutão, só que ele não se deu conta.
Na verdade, Então- ele fotografou num determinado período, mas eles só foram descobrir meses depois. Então, em retrospecto, analisaram a chapa fotográfica e viram, tipo, Plutão está na foto. Ele só não soube no momento. Tipo, ele demorou alguns anos para perceber que aquilo tava ali o tempo todo. É isso aí. Que história maluca. Já pensou a sensação disso? Tipo, E você sabe por que Plutão tem esse nome? Você sabe que Plutão foi o primeiro que era. Agora não é mais planeta, né? Pra mim é. Pra mim, no meu coração, ele é também. Pra mim é, sempre vai ser. é só eu que não gosto dele como planeta, pô. Então. Porque Fala, Plutão mas, foi o único planeta descoberto nos Estados Unidos. Já começa por aí. Sim. Nenhum outro, Urano e Netuno, foram descobertos na Europa, não foi nos Estados Unidos. E aí eles fizeram um concurso, o americano adora isso, né? Pra ver quem dava o nome. Só que era obrigatório ter P e L, por causa do Percival Lowell. Legal. Porque era uma homenagem que eles iam fazer, qualquer nome, você podia mandar qualquer nome, mas tinha que ter P e L, porque era uma homenagem pro cara que bancou o telescópio que descobriu Plutão. E aí ganha lá o da menininha, né? A menininha inglesa lá, 13 aninhos, que mandou o nome e tal. Poxa, que massa. É legal pra caramba. Fica aí uma dica de um vídeo, cara. Eu já fiz. Só que meu vídeo é bem ruim. Mas façam. Conta a história do nome de Plutão. Cara, é uma das histórias mais legais que tem, cara. Tem um livro famoso do Neil deGrasse Tyson, né? Que é o Pluto Files, não é? Que ele faz uma investigação totalmente aprofundada sobre Plutão, o nome do planeta e tudo mais. Então, cara, da hora. É legal pra caramba. A história do nome de Plutão, porque tem tudo isso. Aí tem a lista dos nomes, porque aí começou a chegar milhares e milhares de cartas lá no observatório. E os caras começaram a ler e pegar tal nome e tal. E tem uma lista dos nomes, que agora eu não vou lembrar, mas dos nomes que foram mais citados e tal. Então, se não fosse Plutão, já tinha lá. E no final das contas tem a ver também com a mitologia, né? Tinha que ter a ver de algum jeito. Tinha algumas regras, né? Tinha que ter PL, tinha que ter a ver com mitologia. Então tinha lá. E a menininha, cara, novinha lá da Inglaterra que ganhou o prêmio lá, que eu nem lembro o que era também, mas ficou legal. Tem que ter um prêmio além de nomear um planeta? Ganha com uma carta, alguma coisa, acho que ganhou. Só colocar um troféuzinho. Dei um nome pra um planeta, sabe? Tipo, esse é meu prêmio já. E aí depois vem o Mike Brown, anos depois, e mata, né? Aí ele escreveu um livro, How I Killed Pluto, Como Eu Matei Plutão. Que é Mas é curioso esse negócio de planeta X, né? Porque antes era Plutão, agora é o planeta X, o nome. O real oficial, né? Agora... Que inclusive tem um pessoal que acha que é buraco negro, assim, né? Tipo, tem até um artigo, que é muito curioso o artigo. Que ele até desenha o buraco negro na folha, o tamanho que ia ser. Vai ser desse tamanho aqui, ó. Esse é o tamanho do buraco negro. Eu acho muito curioso aquele artigo, né? Boa Mas você viu, até falando nisso, já que você tocou no assunto, que saiu acho que hoje ou ontem, que na verdade o Planeta 9 não deve existir. Eu tenho um pessoal aí da física mostrando que, na verdade, aquele alinhamento todo que acontece seria uma das provas de uma MOND, de uma teoria modificada da gravidade. Isso voltou agora? Bom, não, isso aí nunca morre, né? Isso aí nunca tipo, morre e volta, né? Hã? Morre e volta sempre, né? Porque eu ouço falar de tem MOND. a galera que continua estudando os MOND, né? Inclusive os artigos de buracos negros, uma das sessões é eles analisando se serve pra ser MOND. É tipo, aí eles chegam à conclusão que não é, mas tipo, eles analisam, vão a fundo nisso, assim. Depois eu te mando aí, saiu acho que ontem ou hoje, que o Planeta 9 aí, a MOND pode matar o Planeta 9. Então é um negócio assim que os caras escrevem. Eu não consigo dormir muito tranquilo com a ideia de um buraco negro no sistema solar, sabe? Tipo... Ia ser bem pititiquinho. Pior ainda. Pior ainda. Eles são os piores. Eles são os piores. Mas será que tem? Não, né? Não vai ser um buraco acho negro, que não, né? acho que não. Porque aquele negócio do Mike Brown também, eu acho muita forçação de barra. Pra ser bem sincero, quem sou eu, né? Quem sou eu para falar com o Mike Brown? Mas ele escolhe muito bem aqueles objetos que ficam alinhados, né? Teve um cara que escreveu depois um artigo e falou assim, cara, por que você não escolheu esses outros desse outro lado aqui, ó? Aí é meio também... É o viés, né? Que o pessoal fala que ele tem um viés de observação muito grande. Que se ele olhasse dos outros lados, não teria nada daquilo e tá tudo bem. Sim. Mas aí ele olhou só para um lado, né? Então, sei lá. Acho meio forçado. Quem sou eu, né? Para isso. E para terminar do paradoxo de Fermi, tem a equação do Drake, né? Que também é nessa época aí, né? 1960 e poucos, né? É tudo na mesma, né? A gente fixou na década de 60 hoje, sabe? A gente tá todos os desenvolvimentos. Eu tava falando com o Pedro, por que é tudo na década de 60 essas coisas, né? O Dyson é da década de 60, o Drake é da década de 60, o Kardashev é da década de 60. O Wheeler é da década de 60. O Wheeler também, né? Que é o cara do buraco negro, né? Nomeou buracos negros, nomeou buracos de minhoca.
Descoberta de buracos negros também, tipo, a primeira evidência. Também, né? Será que foi isso? Os caras descobriram o buraco negro e falaram, agora pode ser que as civilizações, possam viajar por aí. Acho que o Kerr também foi na década de 60, não foi? O Kerr acho que é também, né? É isso. O único que não é o Fermi, que é um pouquinho antes, mas é tudo ali naquela meiuca ali, cara. O que vocês acham da equação de Drake? Eu gosto do jeito como ela... Porque ela não é uma equação que se propõe a tipo, ter um sentido... Ela não é uma equação no sentido físico, no sentido matemático, né? No sentido, tipo assim, de representar alguma grandeza que ocorre naturalmente. Coisa. Mas ela serve muito bem para tipo, exemplificar numa linha só, abreviadamente, tudo que a gente precisa mais ou menos para estimar a chance de vida em algum lugar. Porque, no fundo, assim, tipo, ela se propõe a responder quantas civilizações inteligentes, pelo menos não responder, mas pelo menos dar uma ideia, tem uma base. Probabilidade, eu acho, né, que seria. Que o número final, o N é um número mesmo. Seria um número mesmo. Só que ela se propõe a isso de uma maneira, assim, tanto quanto lúdica. E eu gosto particularmente da história dela, de ela ter sido desenvolvida pelo Frank Drake, porque eles iam fazer, acho que era a primeira reunião do SETI. Isso. E eles precisavam de uma... Eles usam a palavra agenda em inglês, que fica... Eles precisam de um... Por onde a gente começa? Vamos criar essa organização que busca a vida extraterrestre. Por onde que a gente começa? Aí o cara foi lá e fez a equação. Começa por aqui. Vamos procurar esses termos. Isso é demais, né? Às vezes é muito fazer correria, né? Tipo, a reunião é amanhã. Precisa de alguma coisa e o resultado agora, assim. Então, é porque ele fala que ele começou a pensar em tudo que precisava de vida, né? E aí ele monta, e aí ele chama um cara de cada área. Inclusive, na época, ele falou, a gente precisa de tecnologia. Você não lembro qual empresa agora, que ele chamou um representante de uma empresa nos Estados Unidos muito grande, não era a IBM, não, era uma outra, de computação, porque falou, cara, se a gente vai fazer tudo isso aqui, a gente vai precisar de um computador bom para processar, a gente não tem. Então, o Carl Sagan foi chamado, foram vários caras ali importantes e um cara de uma empresa lá que eu esqueci também, que depois cedeu até o equipamento lá, do primeiro que ele usou no Projeto 7, né? Uhum. Para poder ver se ouvia alguma coisa por aí, né? Mas é um negócio legal pra caramba. Agora, o mais interessante é os caras resolver, né? Porque boa parte daqueles números ali é chute, né? Sim. Metade, pelo menos, é chute. Boa parte, né? Mas, tá... Chute educado, assim, né? Tipo aquele educated guess, assim, tipo... É um chute, mas pelo menos é um chute, tipo assim, tentando se aproximar de uma... Sabe? Vou chutar, mas não vou chutar feio. Vou chutar bonito, sabe? Eu vou chutar, tentar acertar. É isso mesmo. Tipo a estimativa de planetas em que a vida surge, por exemplo. Ou... Não, mas o legal da equação, cara, é que ela é numa época que faltava aí pelo menos uns 30 anos pra gente descobrir o primeiro exoplaneta, né? Sim. Os caras fizeram tudo sem nem ter ideia que, cara, e se a gente não descobre? Porque podia nunca descobriu, né? Ou, sei lá, descobrir daqui 300 anos, né? Mas, assim, será que na época alguém duvidava da existência de exoplanetas? Não, já não duvidava mais. Então, porque eu acho que, tipo assim, depois que a gente descobriu que, sei lá, as outras estrelas são, tipo, estrelas que nem o Sol, só que estão longe, eu acho que dali pra frente foi só ladeira abaixo, assim, né? Foi só, tipo, o pessoal indo porque cada na vez história eles conseguem observar pela primeira vez, é um disco protoplanetário. É. No caso, Vega, o sistema se não me engano. visto, tipo assim, tipo de cima, digamos, ou de baixo. Que é Vega, que é uma estrela brilhante próxima, eles apontam um radiotelescópio para lá e eles veem aquele disco. Eles falam, então deve ter o... Aí, eles devem ter pensado na hora, né? Deve ser só uma questão tecnológica, né? Uhum. Tipo, um dia nós vamos ter a tecnologia para poder detectar isso. Mas o interessante é isso, né? O cara bolar uma equação onde no começo é tudo chute mesmo, né? Mas eu acho até curioso, né? Que na astronomia tem muito disso, né? Tudo chute. Igual, agora eu tava vendo o tweet da Thaisa falando assim do chute de quantos buracos negros tem na Via Láctea. É porque chute... saiu um artigo aí, né? Saiu um artigo aí. Sempre sai isso, né? Os caras vão lá. É tudo chute, é tudo... Mas é esse chute eu tô curioso aí que o Pedrão agora falou, pra né? quantos que tem, olha. Eu acho que é 1 milhão de estelares. Buracos negros? É, estelares. É bem mais do que eu Coisa pensava. pra caramba. Mas eu acho que esse chute aí que o Pedrão falou aí, ó. Esse chute aí bonito, embasado, chute né? bonito, é. Vamos dizer. Não, é um chute que tenta se propor a ser correto, assim, né? Mas qual que é o termo favorito da equação pra vocês? Não sei. Pra mim, esse novo aí da autodestruição, cara. Favorito em termos dele tá lá, né, hoje. Pra mim é o L, da duração média de uma civilização comunicável. A janela de tempo em que ela permanece comunicável. Porque eu acho que esse é a incógnita verdadeira. Os restos,
A gente pode sempre descobrir com base em ciência e dados. Agora, o outro, a gente descobre quando a gente acabar. Sabe? A gente descobre no fim da humanidade. Vai ter que sobrar alguém para contar, né? Exatamente. Então... Nossa, sim. Ou vamos ter que deixar escrito em algum lugar, né? Durou tanto, né? E tem uma coisa curiosa, né? Tipo, isso de ser detectável, que pode ser tanto na questão de biologia quanto na questão de tecnologia. E aí, tipo, na Terra, é estimado que em 2100 seja quando a Terra vai começar a ter o sinal de tecnologia vai superar o de biologia. Tipo, tecnoassinaturas superando bioassinaturas. 2100 é, tipo, a estimativa atual, assim. Tipo, que atualmente a informação da biosfera é muito maior do que da tecnosfera. Quando a gente fala em informação da biosfera, por exemplo, a gente está falando, tipo assim, sei lá, de bioassinaturas na atmosfera, por exemplo, lá, gás carbônico, coisa do tipo, ou a gente está falando eles usam... como que é o nome? Tipo, que biomassa do... daquelas bactérias que só tem uma célula. Cianobactéria, né? Oceanos. Dos oceanos, que só tem uma célula, sabe? Sim. Que aquilo lá domina. Segundo o artigo, é isso que domina a Terra. Então, se você consegue estimar daquilo, é só, tipo... Unicelulares, assim. Unicelulares, tá. E aí... Então, eles fizeram a estimativa de quanta informação tem nelas, assim, porque é o que domina a biosfera. Segundo o artigo, né? E aí, eles calcularam e compararam com o que a gente tem na internet. E, assim, eles, tipo, trilhões de vezes, assim, muito mais na biosfera do que na internet. Caraca. Só que se continuar crescendo da forma como está crescendo atualmente, tipo, que está duplicando o número de informações. Tipo, considerando a exponencialidade. Em 2100, tipo, ultrapassa. Aí, quando olharem para a Terra, vai ver primeiro uma tecnoassinatura do que uma bioassinatura. Isso aí.